Fico feliz de você estar comigo mais uma vez, agora para a gente falar sobre a unidade 2 do nosso livro Planejamento Estratégico, Teorias, Modelos e Processos. Na unidade 2, nós vamos iniciar o nosso processo de construção do planejamento estratégico propriamente dito. E nesta unidade nós vamos ver os 4 itens iniciais do processo: declaração de valores, missão, visão e fatores críticos de sucesso. Declaração de valores, o que é? Nós não vamos entrar na discussão se valores são princípios, se princípios é um conjunto, nada disso. Para efeito do nosso livro, para efeito da nossa reflexão, valores, princípios, filosofia, ética, política da qualidade, muitas vezes, código de ética, é tudo a mesma coisa. Uma declaração de valores é a empresa colocar no papel quais são as bases ideológicas, as bases de valores que ela é administrada. E por isso que é o primeiro item. Muitas pessoas me perguntam: Maurício, por que você coloca declaração de valores como o primeiro item do planejamento estratégico? Eu digo, mas nem pode ser diferente, porque são os teus valores, os valores da organização, que vai definir o posicionamento estratégico da empresa, inclusive no mercado. Por exemplo, eu nunca vi uma empresa declarar um valor ruim. Exemplo, um valor, enganar o cliente. Eu nunca vi uma empresa colocar lá no quadro, enganar o cliente. Agora, a gente deve ter certeza, pelo menos eu tenho, que tem empresa que tem isso como princípio básico de gestão. Só pode. Por quê? Tanta complicação que ela causa ao seu cliente. Então, se eu defino os meus valores no início, ali vai estar a minha linha de conduta. Então, essa é a grande explicação. Por isso que é o primeiro, vai ser a partir da declaração de valores que eu vou ter a minha linha de conduta da empresa. No livro você vai ver uma série de exemplos de declaração de valores. E o mais legal no livro, e obviamente eu não vou detalhar aqui, vou deixar você ler o livro para matar essa curiosidade, é que a cada etapa, declaração de valores, depois missão, depois visão, o último item do livro é assim, como se faz na prática. Quem se reúne para fazer, em que momento, em que horas, qual o melhor dia, qual o melhor local, quem obrigatoriamente tem que fazer parte. Então, por exemplo, não existe planejamento estratégico sem a participação da coalizão dominante formal da empresa, sem a participação dominante informal da empresa. O que é coalizão dominante informal da empresa? Está lá no livro, detalhadamente. Então, primeiro item, declaração de valores. Segundo item, missão. E aí é uma grande confusão. Tem empresa que fala que missão é uma frase que diz qual é o produto ou serviço que a empresa presta, serviço ou produto que vende. Está errado. Missão não é isso. Missão é uma frase que vai me dizer claramente o que, para quem, onde, como, porquê, mas basicamente, qual é o negócio da minha empresa? Qual é o negócio da minha empresa? E lá no livro você vai ver, por exemplo, uma empresa que depois de 1.400 anos quis reinventar o seu negócio. O negócio, pessoal, você que está me vendo, pode ser o mesmo, sempre, como foi o caso dessa empresa. 1.400 anos, o mesmo negócio. O que muda ao longo do tempo e ao longo dos séculos, no caso dessa empresa, é a forma como eu materializo o meu negócio. A forma como eu materializo o meu negócio, eu chamo de produto ou serviço. O que muda então não é o negócio, é o produto ou serviço. Segundo item, missão. Terceiro item, visão. Visão, num resumo muito claro, é assim: o que eu quero ser quando crescer? O que eu quero estar fazendo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos? Qual é o horizonte estratégico que eu vou definir para a minha empresa? E claro que o horizonte estratégico para a minha empresa, você vai ver no livro, que eu tenho uma maneira de definir. Quanto tempo eu vou fazer o planejamento estratégico? 10 anos, porque 10 é o meu número de sorte. Grande equívoco? Não tem nada a ver. Eu tenho que saber um horizonte estratégico a partir do entendimento de um conceito chamado dinâmica do mercado. E esse conceito você vai ver o detalhe no livro. E o quarto item do planejamento estratégico é fatores críticos de sucesso.
que eu tenho certeza que você que está me ouvindo também ouviu a minha outra gravação, a primeira, e lá na primeira eu disse assim: temos que ter atenção a esse item, fatores críticos de sucesso. E é muito interessante. Fatores críticos de sucesso. Quando a empresa descobre quais são os seus fatores críticos de sucesso, quem sabe a empresa descobriu o caminho do seu sucesso ou o caminho do seu fracasso. Existe uma pergunta, que é uma pergunta muito legal. A pergunta é simples, objetiva e clara. Quando você faz essa pergunta para a sua empresa e responde, você vai listar os fatores críticos de sucesso. E para eu deixá-lo com muita curiosidade, eu não vou dizer a pergunta aqui. A pergunta está no livro. Né? Se você ler a pergunta, você vai dizer: nossa, que pergunta óbvia. Bem, eu quero fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu fiquei muito preocupado porque tudo que eu escrevi era tantas obviedades. O grande problema das empresas hoje é que as empresas não se preocupam com as coisas óbvias. E tentam justamente não pensar no meu lema, que também está no livro. O meu lema é o seguinte: não complica o que é fácil. Várias pessoas estão lendo o livro e estão dizendo assim: Maurício, mas planejamento estratégico é só isso? E eu respondo: não, é tudo isso. Vai lá e coloca em prática agora. Porque ler é fácil. O grande desafio é pegar e acompanhar a cada momento do livro, a cada etapa. Eu termino a explicação conceitual, eu termino os exemplos e tem um item chamado Como Fazer. Esse item é para você que está me vendo fazer na sua empresa. Então, fatores críticos de sucesso. Dê uma olhada no livro, lá vai estar a pergunta. Ao responder essa pergunta, você vai listar os fatores críticos de sucesso. E quem estava me ouvindo também no primeiro vídeo, na unidade 1 que eu estava explicando, na unidade 1 dizia assim: o conceito de planejamento estratégico é para aumentar a competitividade. E agora eu vou deixar você mais curioso ainda. Ao ler a pergunta, você vai responder essa pergunta. E ao responder essa pergunta, você vai então listar, porque essa é a resposta para a pergunta dos fatores críticos de sucesso. Você vai listar itens. E ao listar esses itens, eu gostaria que você pensasse: eu tenho esses itens na minha empresa? Se a resposta for não, eu vou deixar você calmo agora. Eu vou dizer que a tua empresa não é competitiva. A tua empresa não é competitiva. E aí a minha pergunta é: para que a tua empresa está aberta? Muito provavelmente é porque você que está me vendo deve ter tanto dinheiro, que gosta de perder um pouco. Isso é um bem interessante à sociedade. Então, atenção a esse item, fatores críticos de sucesso. Eu tenho certeza que você, ao ler o livro, vai ter uma surpresa. E eu espero que a surpresa seja agradável e não desagradável. Agora, se for desagradável, tome uma atitude. Tome uma atitude. Uma atitude é colocar o planejamento estratégico em prática para mudar o meu futuro. E eu sou o dono do meu destino, desde que eu saiba claramente quem eu sou, missão, onde eu quero estar daqui a X anos, visão, quais são os valores que baseiam a minha conduta estratégica na organização, declaração de valores, quais são os meus fatores que impulsionam o meu sucesso, fatores críticos de sucesso. Desta forma, eu serei sim o dono do meu destino. E daqui a 10 anos, não esqueçam de ver o livro e dizer: que legal, né, que esse livrinho danado acabou de ajudar na construção do meu futuro. Assim eu espero. Sucesso!